pessoal, meu nome é Adriana Andréa, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai conversar sobre a adaptação escolar do seu filho. Parece que foi ontem, né? Quando seu filho nasceu e aí começou a dar os primeiros passinhos e aí de repente ele vai começar a estudar. E aí, como é que tá o seu coração nesse processo? Pode estar batendo aquela insegurança, aquele desconforto, aquele medo. É um novo para todo mundo, é um novo para a criança que nunca não estava acostumada com aquele ambiente, aonde ela vai ter que aprender a dividir os brinquedos, a compartilhar a atenção da professora, que é uma pessoa estranha ainda. Para a família também tem aquele momento, é tudo novo também, aquele momento em que, meu Deus, com quem que o meu filho vai ficar, como é que vai ser esse processo. Então, antes de a gente falar sobre adaptação, eu queria que você prestasse atenção no seu sentimento. Como é que você está se sentindo? Você está inseguro, você está com medo, você está ansioso? Isso é normal, isso faz parte do processo. Você lembra naquele período em que você saiu da faculdade e saiu da escola e foi para a faculdade? Então, não bateu aquela insegurança? Ou quando trocou de trabalho, bateu aquela insegurança? Então, isso é normal, né? É importante os pais saberem que a insegurança de vocês pode passar para a criança. Então, quanto mais inseguro você se sentir, a criança também vai se sentir insegura e isso pode atrapalhar na adaptação escolar dela. Então, acolha o seu sentimento para você poder acolher o sentimento do seu filho. Alguns pais me perguntam como é que é o período de adaptação? Quanto tempo dura? O que eu tenho que fazer nesse período, né? Então, a adaptação, ela depende muito de cada escola. Então, tem escola em que a criança passa 1 hora na escola, daqui a pouco esse tempo vai aumentando gradativamente. Então, ficou 1 hora, 2 horas, 3, até ficar um horário normal. Algumas escolas permitem que a família fique na escola, então, nesse processo de adaptação. Então, essa forma vai ser de cada escola. Então, converse com a escola do seu filho para você entender como é que vai ser esse processo. Algumas crianças também, elas passam por um processo de adaptação muito rápido, né? Algumas vezes os pais acabam chorando porque o filho não chorou no período de adaptação. Meu filho nem chorou, Adriana, eu fiquei chorando. Acalma o coração. Então existem várias formas, e isso vai depender de cada criança, de cada família, como é que a família lida com esse processo de adaptação, como é que é a adaptação da escola. Então muitas crianças, por exemplo, na primeira semana de aula, na segunda semana de aula, vai super feliz para a escola. Por quê? Porque é algo novo, é diferente, é divertido. Então ela não sente nessa primeira semana, mas os pais começam a perceber que lá para a terceira, quarta semana de aula, a criança começa, eu não quero mais ir para a escola. Por quê? Porque ela vai entendendo o processo. Então, aquela rotina, o que era divertido no começo, começa a fazer parte de uma rotina, né? E aí também tem as regrinhas, então tem a hora do lanche, tem a hora do brincar. Então, ela pode começar a querer se recusar a ir para a escola nesse momento. Mas isso é normal, faz parte do processo de adaptação. E também tem aquelas crianças em que choram no começo, na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, e depois vai se adaptando com a rotina. Isso a gente vai vendo, vocês vão vendo com o tempo e com como é que a criança vai lidar com esse processo. O importante é você acolher o seu sentimento e acolher o sentimento daquela criança. Pedir apoio da escola, pedir apoio, se tem dúvida, conversa com a escola, conversa com o professor, conversa com os pais, né? Com os amigos, às vezes os amigos vão acolhendo vocês, olha, meu filho foi assim e depois ficou tudo bem. Então isso vai fortalecendo e passando uma confiança para vocês nesse processo. Então eu tenho 5 orientações para você em relação para ajudar o processo de adaptação do seu filho. Então, a primeira dica, envolva a criança nesse processo.
Se ainda estão vendo a questão de material, leve a criança para escolher a mochila, para escolher a lancheira, escolher os cadernos, os desenhos, adesivos. Então, isso é importante para a criança começar a entender, olhar os livrinhos, o material escolar. Isso é legal para a criança começar a se habituar com aquele ambiente, com aquela dinâmica, né? Se puder também levar a criança para a escola antes das aulas começarem, para ela conhecer o ambiente, explorar então os brinquedos, ainda não tem muita criança, não tem a sala de aula, então não tá aquela muvuca, né? Então a sala ainda não está lotada, é muito importante também. Outra dica importante é a rotina da criança. Então comece a preparar a questão do sono, da alimentação, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora do lanche. Então comece a adaptar a rotina em casa para ajudar na adaptação da escola, certo? Outra dica bem legal, reforce os pontos positivos de ir para a escola. Então coloque para a criança, olha, vai ser muito divertido, você vai brincar, você vai conhecer coleguinhas, você vai brincar de massinha, vai ter música, tem parquinho. Então reforce os pontos positivos de ir para a escola. Você vai aprender coisas novas, que isso vai dar entusiasmo para a criança gostar daquele ambiente e se sentir segura também. Se meu pai e minha mãe estão falando que é um ambiente legal, então esse ambiente vai ser legal. Se você demonstrar insegurança e medo, essa criança também vai ficar com medo. Outro ponto muito importante, ao se despedir da criança, gente, às vezes eu vejo pais que querem sair escondido da criança. Ai, Adriana, eu tenho medo, eu quero que ele não se sinta tão inseguro. Gente, isso vai causar mais insegurança na criança. Por quê? Porque ela está num ambiente novo, com pessoas desconhecidas, com crianças desconhecidas, e ela olha para trás e não vê mais a mãe e o pai, isso pode ser desesperador para aquela criança. Então ela pode se sentir mais insegura ainda. Eu não vou ficar aqui porque a qualquer momento meu pai ou minha mãe pode ir embora. Então, por mais que seja dolorido para você e para ela, é melhor você falar sempre a verdade para a criança. A mamãe já vai, a mamãe daqui a pouco volta, o papai vai trabalhar e daqui a pouco o papai volta, dá um beijinho, evita de ficar com a criança no colo para a professora tirar, que é isso também. Então se despede, dá um beijinho, fique com a sua professora, passe certeza, confiança e verdade para ela. Se você tem dúvida, conversa com a escola, com a professora, diga o que você está sentindo, diga a sua insegurança, não tenha vergonha disso, isso faz parte do processo. Converse com um amigo também, pergunta como é que foi o processo de adaptação. Não faça comparação, então, porque o meu filho mais velho, a adaptação foi assim e do mais novo foi diferente, então não faça comparação. Cada criança é cada criança, cada uma é única, e aí eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso, vai ter vários benefícios, vai ser um crescimento para a criança e para a família. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.